Olá, nessa aula vamos falar sobre Flexbox, que é um mecanismo utilizado para a criação de layouts que vai facilitar um pouco o nosso trabalho, ao invés de ficar trabalhando com posicionamento ou trabalhando com flutuações, certo? Bom, então o Flexbox significa Flexible Box Layout Module, que seria, traduzindo, né, caixas flexíveis, um módulo de layout usando caixas flexíveis. E a ideia do Flexbox é que vai tornar mais simples a criação de layouts, como eu já mencionei, sem usar o float e sem usar posicionamento. Então, de um modo geral, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o que nós vamos chamar de Flex Container, que vai ser um elemento que vai conter os nossos Flex Itens, que são os elementos que vão definir as estruturas, as seções que a gente deseja, certo? Bom, então, de um modo geral, o Flex Container, para se criar um container, utiliza-se a propriedade display. Sim, aquela propriedade que nós aprendemos em algumas aulas atrás, onde a gente aprendeu a propriedade block, inline, inline block e none, certo? Nós temos uma nova propriedade agora chamada flex, para se criar um flexbox. Então, uma vez definido um container, para se definir um container, basta você especificar display e definir a propriedade flex. Uma vez que se define o flex, as propriedades que um flex container pode ter, são várias, mas nesse caso, nessa aula, nós vamos aprender três, que é com relação à direção, à quebra e ao alinhamento, certo? Então nós vamos aprender como direcionar os nossos itens, os itens de um flexbox, depois como trabalhar com a quebra desses itens, ou seja, como que eles vão se comportar, e por fim, como eles vão se alinhar, tanto na vertical quanto na horizontal. Então vamos avançando. Então, para se trabalhar com a direção, a propriedade que é utilizada é o Flex Direction. Então, nós definimos o display flex e aí basta definir qual é a direção que se deseja trabalhar. Então, existem quatro possíveis valores para essa propriedade, que são coluna, coluna reversa, linha e linha reversa, certo? O padrão vai ser a linha, vai ser o roll. Então, se a gente não definir uma direção, a direção padrão será o roll. E a gente tem a opção de fazer o roll reverse, a coluna reversa e a coluna. A gente vai ver certinho como que funciona essa. No exemplo que eu vou trazer para vocês, a gente vai fazer as variações para tentar entender melhor aí esses elementos. Uma vez que a gente define então a direção, a gente pode definir como que eles vão, como que vai acontecer, certo? A quebra. Então, se vai haver uma quebra ou não. E como que significa essa quebra? Dentro de um bloco, de um flex, a gente pode colocar vários elementos, mas em algum momento esses elementos vão extrapolar o tamanho do container. E aí o que nós queremos, qual que é o comportamento que se deseja, certo? Temos a opção wrap, que é a opção de quebra. Então, para permitir que quando a linha estiver completa, que ele comece uma nova linha. Ou quando a coluna estiver completa, que se comece uma nova coluna. Temos a opção reversa, que é para ele fazer isso de modo reverso. E tem a opção de não permitir, que é o no wrap, que não permitir a quebra. Então ele vai diminuir o tamanho dos itens. Bom, com relação ao alinhamento, a gente vai usar a propriedade chamada Justify Content, certo? Onde esse alinhamento, tem vários tipos de alinhamento. É possível centralizar, alinhar à esquerda, que é o Flex Start, alinhar à direita, que é o Flex End. E aí a gente tem as opções de Space Around e Space Between, que é para distribuir os elementos de forma igualitária. Eu acredito que no exemplo tudo vai ficar mais claro. E por fim, o alinhamento vertical. A propriedade é o Align Items e as propriedades possíveis e os valores possíveis para essas propriedades são Center, que é centralizado, Flex Start, Flex End, Stretch e Baseline, certo? Isso aqui é o alinhamento vertical, tá bom? Então vamos lá para o nosso exemplo e aí as coisas vão ficar mais claras e mais óbvias aqui. Então veja o que nós temos. Deixa eu ocultar aqui o JavaScript para ficar melhor. Minimize JavaScript. Tá. Então nós temos esse, deixa eu aumentar a fonte um pouquinho para ficar melhor de se ver. Então nós temos um elemento div com a classe FlexContainer, certo? E aí eu tenho dentro desse elemento vários divs. Eu posso colocar quantos eu desejar, veja que eu tenho 4. Se eu colocar mais, o que vai acontecer? Ele vai preenchendo os espaços porque a gente definiu um container. Se eu colocar aqui 6 divs, ele vai ocupando os espaços, ó, que tem disponível.
Então, como que a gente tem isso? Veja que, por padrão, nós temos esse comportamento. De que maneira? Flex, display flex. Então, a gente define que esses elementos vão ser dispostos de maneira flex, que é essa forma, ou seja, usando box, caixas flexíveis. E aí nós começamos com a direção. Nesse caso, eu defini que a direção é a direção de linha, certo? Roll, que é a definição padrão. A gente tem também o valor roll reverse. E o que vai acontecer se eu usar o roll reverse? O primeiro elemento vai ser o último, o segundo elemento vai ser o penúltimo, o terceiro e assim sucessivamente. Dependendo de como a gente deseja organizar as coisas, é o que temos essa possibilidade. E aí a gente pode também definir o column, que é para que ele funcione via coluna, certo? Veja que o azul aqui ele ficou pequeno porque eu defini uma propriedade Height, que é a altura eu deixei de 200 pixels. Eu poderia vir e colocar min Height aqui, por exemplo. Ele teria no mínimo 200 pixels. Se eu não tiver mais, ele vai ficar com 200. Mas se ele tiver mais, ele vai se acompanhar ao elemento maior. Veja que agora ele está acompanhando o elemento maior. E aí nós temos a outra propriedade que a gente pode trabalhar, vamos voltar aqui na apresentação para mostrar para vocês, que é o Flex Wrap. E aí, se eu voltar aqui no meu código, deixa eu abrir aqui a janela. Opa, que eu acabei perdendo ela. Vamos lá, Chrome, me ajuda. Opa, acontece nas melhores famílias. Aqui, abrir aqui novamente, certo? Então, se eu vim aqui e defino, veja que eu tenho a opção do Flex Wrap, tá? Eu vou maximizar aqui de novo. Eu vou voltar com o tamanho 200, só para vocês verem uma coisa. Então, se eu vim aqui e defino Flex Wrap, e defino Wrap, o que vai acontecer? Ó, ele vai se comportar, ele vai se restringir ao tamanho do meu elemento. Então, o tamanho era 200 pixels, era. E aí, o que ele faz? Ele vai ocupar, então, quantos itens cabe dentro e ele vai quebrar em uma nova coluna. Quantos itens cabe dentro e vai quebrar numa nova coluna. E assim sucessivamente. Veja que eu só defini para os meus itens um widget, certo? Eu não defini um height. Eu não defini. Eu poderia definir, por exemplo, um height também. Height, vamos dizer que eles vão ocupar aqui 90 pixels. Então ele vai ocupar 90 pixels. Opa, por que ele parou de funcionar? Tá. Nesse caso, deixa eu ver uma... tá, por que ele ficou via linha, né? Aí vocês vão falar, professor, mas por que ele ficou pela linha? Porque a gente não definiu o box size, então ele não cabe dois elementos aqui dentro. A gente teria que vir aqui e fazer aquele box size, aí a gente vai ver funcionando legal. Vou colocar aqui em todos os elementos, box sizing, border box, para que ele respeite os tamanhos, mas ainda assim não foi, nem assim funcionou, né? Vamos ver o que está acontecendo. Aí a gente tem que inspecionar o elemento para verificar 200. Se eu vim aqui selecionar cada elemento. Será que eu defini margem? Se definir margem. Defini margem, ok. O problema está aqui na margem, né? Teria que ser 80 pixels aqui para dar certo. Se eu colocar 80 pixels vai dar certo. Ótimo. Então agora eles estão com 80 pixels porque eu defini uma margem de 10 pixels de altura, então ele estava ultrapassando a capacidade do meu container, a não ser que eu aumentasse a capacidade do container. Se colocar 3 aqui, ele vai conseguir colocar em duas colunas. Isso porque a gente está usando o Flex Direction Column. Tá. Se eu venho aqui e defino no wrap, o que acontece? Ele não vai respeitar, ou seja, ele não vai ficar em duas colunas. Ele vai ficar em uma só e etc. Se a gente vir e voltar para o padrão linha, roll, vou definir aqui o padrão linha novamente, roll, e vou definir um tamanho maior aqui para os meus elementos. Vou colocar aqui 500. Então, o que vai acontecer? Veja que ele não está respeitando os 500. Por quê? Porque eu coloquei que o flex wrap é um no wrap. Agora, se eu digo assim, não, ele pode colocar um wrap, o que vai acontecer? Ele vai ocupar, então, 500 pixels de cada elemento. Uma opção seria colocar aqui, ao invés de definir por tamanho, definir definir um tamanho via porcentagem. Então, pode colocar, por exemplo, 30%. Eu vou ter 3 colunas, certo? E aí, a partir daí, a gente consegue fazer várias configurações de elementos.
na medida que eu vou colocando novos elementos, certo? Bom, se eu definir tamanhos menores, 10%, ele vai ocupar assim. E aqui a gente tem a opção de expandir os elementos. Eu vou tirar a altura dele aqui, vou deixar ele ocupar a altura padrão. O que está acontecendo na altura padrão? Ele está ocupando, como eu coloquei que o align items é o stretch, ele está ocupando todo o espaço. Mas antes do align, eu quero mostrar o justify content, certo? Os valores da propriedade justify content, deixa eu abrir aqui porque eu não me lembro de cabeça. Os valores da propriedade justify content são alguns. A gente vai ver que o justify content, ele é ele se trata da ordenação do alinhamento de forma horizontal, tá? Então eu vou maximizar aqui, ó. Então vamos no Justify Content. A gente tem Space Between, mas vamos começar aqui com o Center, que é o primeiro que eu coloco, Center. Então o que vai acontecer quando eu coloco Center? Deixa eu digitar Center. Cada elemento vai ocupar o seu tamanho e vai ficar centralizado os elementos. A gente tem como valor o Flex Start e o Flex End. Ó, vamos colocar aqui Flex Start. Então quando eu colocar o Flex Start, ele vai ficar de um lado. Se eu colocar o Flex End, ele vai para o outro lado, certo? E aí, além do Flex Start e Flex End, nós temos o Space Around e o Space Between. Ó, vamos colocar aqui Space Around. O que vai acontecer? Ele vai se distribuir, então todos os elementos vão ocupar um determinado espaço de forma distribuída. E o Space Between, ele vai fazer a mesma coisa, só que os dois primeiros é colado, fica totalmente à esquerda e totalmente à direita, certo? Isso no alinhamento horizontal. Nós temos também o Align Item, que define o alinhamento vertical. Vamos carregar ele aqui, ó, Align Item, e aí as opções são muito parecidas, né? Nós temos vamos começar aqui, ó, ele está como stretch. Se eu te colocar aqui center, ele vai ficar alinhado ao centro, certo? Se eu colocar flex start, ele vai ficar na parte superior. Flex top não, flex start. Se eu colocar flex end na parte inferior, certo? Nós temos também a opção baseline, ó, tem o baseline. O baseline só vai funcionar se os elementos tiverem tamanhos diferentes. Por quê? A gente não vai conseguir ver muita diferença aqui. Mas se os elementos tiverem tamanho diferente, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um style height. Vou colocar desse item aqui que ele tem um tamanho diferente. Vai ter 120 pixels de altura, o item 4. Certo? Align item baseline. E agora, vamos colocar Center aqui, só para a gente ver a diferença. Center. Ok, ó, então ficou centralizado. O baseline, ele vai ficar alinhado ao topo aqui, certo? Bom, o que mais que a gente tem aqui? O stretch, que é o que estava por padrão. Stretch. Quando a gente coloca o stretch, ele vai ocupar todo o espaço disponível do container que ele faz parte. Com isso, a gente consegue definir aqui algumas... Fazer o layout, por exemplo. Se a gente quisesse fazer o layout agora de 3 colunas, como nós tínhamos aqui, a gente consegue a partir dessa forma aqui. Ó. Coloco aqui 33%. 33%. Não preciso nem da margem, posso tirar a margem, certo? E aqui eu tenho então o meu container, ó, com um pequeno espaço entre eles, porque a gente definiu esse... Deixa eu colocar aqui do lado, para a gente conseguir ver, ó, nosso container acontecendo. E aí fica bem fácil, veja o código necessário. A gente não precisa nem de muitas coisas aqui, né? A gente não precisa definir essas propriedades todas de wrap e etc. Por quê? Porque a gente quer 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, da forma como for necessário. Com isso é possível a gente definir uma estrutura, e aí se a gente quiser um cabeçalho, a gente tem um cabeçalho, depois tem um rodapé e os outros elementos que a gente deseja, certo? É possível customizar cada um dos elementos, então eu posso definir tamanhos diferentes para esses elementos, e aí eu teria containers de tamanho diferente. Por exemplo, vamos deixar 2 containers, sendo que um deles
a gente quer fazer ele ter, eu posso vir aqui e definir classes diferentes. Ó. Então eu venho aqui e defino no primeiro class, colocar, sei lá, menu, e o outro eu vou chamar de conteúdo, class conteúdo, por exemplo. E aí nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu não tenho aqui, então eu teria ponto menu e dizer qual é o widget dele. O widget do menu vai ser 30%. E o conteúdo, ponto conteúdo, o widget vai ser 70%. Certo? E aí então nós teremos o menu, temos o menu e o conteúdo. Aí eu posso colocar uma borda, por exemplo. Aí começa border right, ou seja, só uma borda direita de 2 pixels, solid, e vou usar uma cor aqui, sei lá, um cinza não muito escuro. Certo? Ah, não quero sólida, quero tracejada, por exemplo. Ficou muito escura, né? Eu quero mais clara. E aí eu posso colocar que o conteúdo vai ter a cor branca, por exemplo, background color white. Então, opa, escrevi errado background color, e aí dessa maneira, cadê background color white? Por que ele não está pegando? Ah, porque isso aqui tem prioridade. Eu vejo que esse flex container div tem uma prioridade, né? Posso tirar a cor desse elemento aqui, deixar as cores nos próprios elementos. Então, eu definiria a cor aqui, certo? E aí eu teria então o meu menu, vou colocar aqui menu, e aqui o conteúdo. Aqui eu teria o conteúdo. Então eu poderia definir o meu menu lateral e o conteúdo. Certo? Talvez convenha até tirar a cor aqui, ó, se a gente tirar toda a cor do elemento de fundo e tirar a cor também desse background color, a gente vai ter um menu assim. Aqui eu poderia ter uma lista com os itens ocupando 100% do tamanho e tudo bonito, e aqui a parte do conteúdo, certo? Veja que o flex ele desaparece, ele não precisa estar aparecendo, ele só serve para a gente fazer a divisão do conteúdo. Se eu quisesse um terceiro conteúdo, eu poderia colocar aqui na parte direita e a coisa ficaria fluida, tá bom? Então na próxima videoaula a gente vai ver uma outra forma ainda, que é usando grid, um sistema ainda mais elaborado do que o de flex. Até o próximo.